agradecemos profundamente o convite. Eu acho que essa integração entre os nossos centros, né, é muito feliz. Eu acho que um feixe de varas, quanto mais espesso ali, mais forte nós ficamos, né? Então, escolhemos para reflexionarmos juntos a noite de hoje um tema já muito batido, muito discutido entre nós e nossa querida doutrina, mas vamos tentar dar um outro prisma, talvez um novo sentido ao entendimento do perdão de uma forma assim mais ampla, vamos dizer, né? Então, sabemos que por menos que escolhamos nos isolar, o que não é o caso, todos nós temos necessidade de nos relacionarmos, né? E aqui o sentido de relacionamento é amplo. Eu digo relacionamento no sentido pai e filho, marido e mulher, nos nossos trabalhos, né? Nós temos a necessidade de nos relacionarmos, né? E em detrimento do nosso nível evolutivo hoje, aqui na Terra, existe um preço nesses relacionamentos, né? Uma hora ou outra nós seremos ofendidos, magoados e feridos. E por que eu digo isso? Só para encetar aqui que é impossível nos relacionarmos com qualquer pessoa sem precisar uma hora ou outra perdoar, né? Então esse tema nos interessa a todos, obviamente. Então, iniciemos essa reflexão, mas sobre o ponto de vista psicológico da doutrina espírita, né? A nossa querida doutrina tem como que especialistas, vamos dizer assim, em cada área que nós desejarmos estudar, desejarmos nos aprofundar. Se pegarmos a parte psicológica, obviamente teremos contato ali com Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Então é esse âmbito psicológico que a gente inicia a nossa reflexão. Normalmente, quando falamos em perdão, do ponto de vista teológico, é algo relacionado a esquecer o mal que nos foi feito, né? Então você deve perdoar, você deve esquecer. Mas, à luz da psicologia, não é em relação ao esquecimento, né, daquele ato infeliz. Tem mais a ver com uma atitude de não devolução, de não reação. Então, à luz da psicologia profunda, perdoar é não conservar, né? O ato de esquecer está diretamente relacionado com nossa memória. Então, tem mais a ver com não conservar aquilo, aquela mágoa, aquele sentimento negativo, né? Então, na parte psicológica, quando a gente vai tratar a questão ali, a gente primeiro, ao invés de esquecer, nós recapitulamos integralmente aquela ideia perturbadora, né? Justamente ao contrário do esquecimento, e logo então nós temos que dar aos outros o direito de ser como são. Pois de nada adianta perdermos energia e tempo se a pessoa não estiver em sintonia com a gente, ela não vai escutar. A gente, o máximo que a gente pode é lhe dar diretrizes para alguma coisa que a gente acredite boa ou certa. Então, como vamos falar hoje algumas vezes em nível evolutivo, né? No nosso nível evolutivo, nós temos algumas virtudes e temos defeitos também. Então, nós temos que dar aos outros o direito de ser como são. E, principalmente, nos conceder o direito de ser como estamos. Como assim como estamos? Como somos espíritos eternos, né? Viajores peregrinos da eternidade, a gente está em desenvolvimento, né? Então, temos algumas virtudes e, sobretudo, vários defeitos, né? O que a gente não pode fazer é ficar atrelado com aquele erro do passado, né? Eu errei, porque eu fiz aquilo. Não, a gente tem que o auto-perdão. A gente tem que, obviamente, aprender com aquele erro do passado
e não mais o repetir, né? Porém, com o dever de modificar-me para melhor. Praticamente o lema da nossa querida doutrina espírita, né, é ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhecerá o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende para domar suas más tendências, suas más inclinações. Então, os exemplos, né? Sempre é muito bom os exemplos para a gente pegar aquela teoria e simplificar e entender, né? Então, peguemos a calúnia, né? Quando alguém me calunia, a calúnia é uma situação muito interessante, porque nós sabemos que aquela coisa é mentira, a pessoa que caluniou também o sabe, então nós não devemos deixar que aquilo nos manipule, né? A gente tem que dar o direito daquela pessoa, ela tem aquele defeito, né? E ter o que se chama de olhar do terapeuta, né? É como se fosse uma doença, aquele ato de caluniar que a pessoa tem, é um defeito, ele ainda não extirpou do seu espírito aquilo, então a gente não tem que se influenciar, a gente não tem que estragar, vamos dizer assim, o nosso dia de sol, nosso dia bonito, porque alguém resolveu simplesmente falar impropérios a respeito da minha pessoa, né? Então manter a nossa postura e dar o direito dele ser daquela forma e tentar não se afetar tão diretamente assim. Então, só para resumir aqui, à luz da psicologia profunda, o perdão nada tem a ver com o esquecimento. Agora, não lhe devolver o mal, isso sim depende de mim. Esquecer depende da minha memória, né? Se eu pegar um instrumento rombudo, pesado e bater aqui nesse púlpito, nessa mesa, vai ficar uma marca e eu vou lembrar que toda vez que eu olhar, enfim, é mais uma questão de memória. Agora, alimentar sentimentos, né, como a vingança é um prato que se come frio, ele não perde por esperar, ele vai ter o que merece, isso já depende de nós, está em nosso livre-arbítrio, né? Então, o mais importante nesse sentido aqui é em relação a alimentar essas ideias. Ter raiva é normal. Como tivemos a oportunidade de falar há pouco, estamos em um determinado nível evolutivo. Claro que não é certo, mas a conhecimento daquilo que alguém nos diz de grosseiro é fisiológico. Nós temos um choque, né? E a emoção nos obriga a derramar enzimas. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Em A Predominância da Natureza Animal sobre a Espiritual do Ser, né? Na questão, mais precisamente, 742. Né? Agora, conservar a mágoa é aqui que está a questão, aqui que está a chave. Isso é da minha vontade. Tem uma história muito interessante contada por Divaldo Franco, que em breve estará estreando nos cinemas. Acredito que todos já tiveram a oportunidade de conferir, mais precisamente amanhã. Estamos tentando fazer o possível para que eles já o coloquem na estreia, mas enfim... ele nos contou essa história, a história de Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo morava na cidade de Uberaba, né? Uma cidade conhecida em Minas Gerais, pelo Chico e tal. Médium, excelente médium, ela atendia aos necessitados através do espírito de Eurípides Barçanufo, né? Alguns aqui devem já ter ouvido falar. E antes, como muitos de nós, ela frequentava a igreja, era católica, daquela cidade. E algumas amigas dela não gostaram muito que ela mudou de religião, enfim. E em seu aniversário, ela recebeu um presente, um vaso de porcelana inglesa muito bem decorado, né, com um cartão. Ficou sensibilizada, era sua amiga de antes, dizendo: aí segue o meu presente e dentro dele está o que você merece. Ela ficou sensibilizada, abriu. Quando ela abriu, ela viu que aquele vaso, lamentavelmente, estava repleto de dejetos humanos. E aquela situação constrangedora, né? Mas ela, espírito muito nobre, de nenhuma forma se aborreceu com aquela situação. E por volta de um ano depois, por sua vez, quando a amiga dela, que lhe enviou, fez aniversário,
ela lhe mandou um buquê de rosas lindíssimas com uma carta dizendo: agradeço penhoradamente o seu presente, estou lhe devolvendo o vaso de porcelana e o seu conteúdo depositei em uma haste de roseira. E agora estou lhe enviando essas rosas que saíram dali. Deus a abençoe. Né? Então a gente fica imaginando, isso é um ato de perdão, realmente falando. Né? Quem que ficou bem naquela situação? A amiga que posteriormente foi lá no centro espírita lhe pedir passes? Ou ela com esse tipo de atitude, né? Literalmente com as mãos iluminadas pelo amor? Mas agora, deixando essa parte psicológica e já adentrando aqui no nosso querido Raul Teixeira, que nos passou através de uma palestra, uma coisa assim mais a ver com a origem da ideia do termo perdão. Perdão vem da expressão latina per mais donare, né? Que per significa além de e donare significa doar. Então, juntando as partículas, nós vamos ter um resultado: doar além, dar um pouco mais. E aqui eu peço que os amigos decorem, lembrem, gravem isso aqui, porque é a chave, é a parte importante aqui da questão. Encontramos no nosso Evangelho de Jesus uma proposta contínua nesse sentido aqui, do doar além, do perdonare, né? Inclusive Lucas chega a dizer ali em contato direto com o mestre que ele se sentia um servo infiel por ter feito somente o que era de seu dever, porque ele sabia que a ideia de Jesus era em relação a isso, a darmos sempre mais, sempre nos esforçando por dar um pouco mais. Então analisemos umas passagens do Evangelho, por exemplo, em Lucas, capítulo 6, versículo 29. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Né? Obviamente aqui não falamos simplesmente de dar o outro lado do rosto, né? É uma questão mais relacionada com a face interna. Né? Quando alguém nos agride de fora para dentro, a gente tem que oferecer o que nós temos de dentro para fora. Já é mais uma questão da nossa capacidade de perdoar, de entender. Né? Aí já fica, como esse ensinamento fica muito mais bonito. Né? E na continuidade ali, diretamente, e ao que te tirar a capa, não impeçais também de levar a túnica, em outras traduções, ao que te pedir a capa, dê também a túnica. A ideia, doar além, um pouco mais. Agora em Mateus, capítulo 5, versículo 41, se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000, ou se alguém te pedir para andar 1000 passos, anda mais 1000. Mesma coisa, aquela ideia de doar além, de nos esforçarmos por dar um pouco mais. Em Mateus capítulo 5, versículo 23, se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer a tua oferta. Né? Aqui a gente já encontra uma questão de prioridade. Muitas vezes por causa de um pouco de orgulho, né, vaidade, a gente deixa as coisas sérias nos nossos relacionamentos, no dia a dia, como pedir uma humildade para pedir perdão, ou do outro lado, para dar o perdão, né, por causa daquele orgulho, e a gente pensa em começar a desenvolver alguma coisa de caritativo, fazer o bem, mas tem coisas muito mais importantes e básicas, às vezes, que estão ali na nossa frente e a gente não o faz. E, finalmente, em Mateus capítulo 5, versículo 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue a seus ministros e seja posto em prisão. Aqui tomamos a liberdade de frisar, enquanto estás a caminho com ele, porque sabemos que, às vezes, uma situação, uma pendência grave, é facilmente resolvível com uma conversa, com um pedido de perdão. E nós, com o nosso orgulho,
muitas vezes deixamos isso passar e podemos vir a perder essa oportunidade. Digamos que a pessoa com que tenhamos essa pendência venha a desencarnar, ou nós mesmos, e a gente não resolva essa pendência, e aquela pessoa não tenha desenvolvido em si a capacidade de perdoar, a gente vai deixar isso, né, pendente e, quem sabe, até alguma questão obsessiva nesse sentido aqui, coisa que poderia facilmente ter sido resolvida com uma conversa, com um perdão. Então, essa ideia do perdonar, né, dar um pouco mais, a gente sabe que isso não é fácil, não são atitudes espontâneas. A teoria é fácil a gente falar, mas a gente nos socorremos em André Luiz, que nos ensina, né, que a gente deve começar a fazer essas coisas por obrigação, porque deve ser assim. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos a nossa maravilhosa doutrina espírita que nos dá um roteiro seguro. Temos diversos, né, Divaldo, Raul, Haroldo e muitos outros. Então a gente tem o roteiro, a gente sabe o que é para ser feito e como é para ser feito. Então comecemos, mesmo que seja por obrigação, para que depois comecemos a fazer por hábito, né? Como falamos anteriormente, somos eternos, né? Somos peregrinos da imortalidade. Então, quanto antes a gente começar a tentar desenvolver isso aqui, melhor. Então, um dia se tornará hábito para que finalmente se tornem espontâneas, né? A gente vê guias espirituais, lemos nos livros, parece que é uma facilidade para perdoar, parece que aquilo intrínseco já veio com eles, mas podem ter certeza que muito tempo atrás eles também choravam de raiva em determinadas situações, onde uma situação supostamente injusta, um desatino, então até que eles conseguiram, né, fazendo por obrigação, desenvolvendo um hábito até aquilo ser natural, intrínseco em seus espíritos. Então isso aqui é uma conquista, é gradativo para todo mundo, né? Não tem como não falarmos rapidamente aqui sobre autodescobrimento, né? Sobre onde fazemos uma análise sincera de nós mesmos, né? Para descobrirmos ainda os nossos maiores defeitos, para gradativamente irmos substituindo esses defeitos por virtudes. Hoje o objetivo aqui, não vamos nos aprofundar nisso. Então o Evangelho também nos fala a respeito de cometimento de erros, né? Nós podemos cometer erros por pensamentos, por palavras ou por atos, né? Tudo começa ali na nossa usina mental. Pensamos, né? Então, muito interessante aqui, leiamos juntos, né? Às vezes só pensamos, outras vezes pensamos e falamos. Até que outros falam depois de terem pensado e acabam por cometer o ato infeliz. Então vamos fazer ao contrário, vamos desarmar essa bomba, né? Primeiro não revidemos, depois sequer falemos, até o momento em que não iremos alimentar no pensamento outra coisa que não seja dar de nós um pouco mais. Interessante também, a respeito do perdão, a gente analisar os dois lados da moeda. Normalmente, quando falamos em perdão, nós nos pensamos, nos imaginamos perdoando alguém, né? Mas nós também temos que pedir o perdão, né? A gente sabe, em relação à lei de ação e reação, né, causa e efeito, no Oriente chamado karma, tudo a mesmíssima coisa, onde os nossos erros do passado, de vidas transatas, não existe apenas aquela questão de um arrependimento e já está tudo certo. A gente vai ter que arcar com aquelas situações, né? E todos nós somos carecedores do perdão.
de novo falando, em nosso nível evolutivo, ainda todos nós, se não dessa vida, quiçá da passada, da outra, somos carecedores do perdão. Então, muito a ver aqui com essa questão de perdoar e ser perdoados, encontramos em Mateus, capítulo 18, versículo 21, aquela questão já também bem batida, né? Quantas vezes deverei perdoar? Então, eu peço aqui para que a gente leia na íntegra, para que não se perca nenhum detalhe, pois as parábolas são riquíssimas. Até hoje a gente não tem noção de tudo que ali está embarcado no ensinamento de Jesus, né? Então, Simão Pedro, se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí Jesus conta uma parábola, como costumava fazer, uma pequena história com os costumes da época, muitas vezes envolvendo as profissões, os animais, para que aquilo se torne de fácil compreensão. Então ele começa a contar a Simão Pedro, né? O reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar as contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, o seu senhor, aquele rei, ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar aquela dívida. Esse servo, então, prostou-se por terra, se ajoelhou diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo, Senhor, e eu te pagarei tudo. Aquele rei, cheio de compaixão, deixou ir embora e perdoou-lhe toda a dívida. Mas apenas saiu dali e encontrou um dos seus companheiros de serviço, que lhe devia, por sua vez, de 100 denários, uma quantia muito menor. Agarrou-o na garganta e quase estrangulou-o, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu, assim como ele fez: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então aquele rei chamou novamente aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias tu, por sua vez, compadecer-te de seu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E aquele rei, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Então, eu acho que enreda perfeitamente isso daqui, que quem somos nós para não perdoarmos, se somos carecedores, inevitavelmente, do perdão? Chega a ser uma situação, até se analisar desse ponto de vista, um pouco repugnante, a gente não perdoar se somos carecedores do perdão. E também é importante falarmos, já que estamos tratando do perdão, sobre as mágoas, né? Sobre a retenção de doença. Porque sabemos, e a medicina já constata, que a mágoa é um sentimento mais destruidor que um coração pode carregar, né? A mágoa, algumas vezes, é tão destruidora, avassaladora, que gera, inclusive, doenças como câncer. Porque é um sentimento tão profundo, intrincado dentro do ser, que ela altera o processo de multiplicação das células, né? Aquelas células não conseguem fazer o trabalho natural delas diante daquele sentimento, né? E isso não é brincadeira. Então a gente tem que refletir, porque o perdão é bom principalmente para quem perdoa. Já vamos falar disso daqui. Mas tem uma pequena história, acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, uma história de Chico Xavier, que havia uma pessoa muito ligada a ele, uma história em relação à mágoa, né? Era muito ligada a ele, e Chico tinha um cãozinho de estimação, e esse cãozinho já tinha uma certa idade e acabou ficando doente.
E Chico chegava normalmente de madrugada, depois das atividades mediúnicas, né, ia cuidar daquele cachorro, mas o cachorro atrapalhava, o cachorro uivava, aí o Chico tinha que acender a luz, acordava todo mundo em casa, né? E a pessoa próxima, no intuito de ajudar, delicadamente, resolve matar aquele cachorro do Chico. E deu veneno pro cachorro e o cachorro morreu, né? E quando o Chico chegou em casa e viu aquilo, ele ficou estarrecido, perguntou o que aconteceu, e a pessoa falou, para te ajudar, Chico, eu matei ele. Agora ele não está mais doente, está resolvido. E Chico ficou profundamente magoado naquele momento com aquela pessoa. Ele gostava muito daquele cãozinho, né? E passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, e certo dia, depois das atividades mediúnicas, Emmanuel, né, o guia espiritual de Chico Xavier, chegou diante dele e falou: Chico, aquela mágoa de 3 meses atrás se transformou em uma grande sombra em torno do seu coração. Tá, aqui rapidamente a gente vai falar por que coração. Por que foi a sombra em torno do coração? É porque todos nós temos pontos frágeis no nosso corpo espiritual. No caso do Chico era o coração, ele tinha angina, mas poderia ser qualquer outro órgão, né? O estômago, o fígado, enfim. E Emmanuel continua: e essa sombra vai se transformar, vai se materializar em doença, Chico. E tem mais, e nós temos um problema ainda mais sério. Nós não estamos mais conseguindo nos aproximar de você e realizar o trabalho mediúnico, porque essa sombra está impedindo você de sintonizar com a gente. Aí o Chico se assustou, né? Então, meu Deus, o que eu faço, Emmanuel? O que eu devo fazer? Aí Emmanuel disse: você vai descobrir o que essa pessoa mais gostaria de ganhar e vai comprar para ela. Aí o Chico, um pouco indignado: mas essa pessoa que me ofende, eu ainda tenho que dar presente? E aí Emmanuel diz: a receita não é minha, Chico, é de Jesus. Então, nesse caso, o Chico cedeu, né? Foi lá, descobriu que ela queria muito uma máquina de costura. Chico averiguou o preço, viu que seria terrível para ele conseguir com o salarinho, né, que ele tinha. Mesmo assim, parcelou inúmeras vezes ali, deu um jeito, né? Comprou aquela máquina. E no momento que ele entregou aquela máquina para aquela pessoa, viu-se um clarão saindo daquela pessoa e vindo para ele, e esse clarão retirou toda a sombra que havia, limpou aquilo ali. Então, a força do perdão, a força da gratidão. Daí Emmanuel apareceu novamente e disse: agora sim, Chico, você experimentou o poder do perdão. Não foi por outra razão que o último ensinamento aqui dentre nós de Jesus na cruz foi o perdão. Então, naturalmente, que eu gostaria de rogar a todos vocês que fizessem, né, cada um no seu momento aqui, né, cada um para consigo, nas suas casas, no momento de tranquilidade, uma introspecção de posse desses conhecimentos que a nossa querida doutrina espírita nos traz, né, sobre o perdão, e nos voltemos para dentro de nós mesmos, né, ou meditando no momento tranquilo, pensar em alguém que tenha feito alguma coisa para nós e nós não tenhamos gostado. Às vezes isso parece bobagem, mas não é, né? A gente tem essas informações, né? Alguém que lhe trouxe prejuízo, alguém que te caluniou ou qualquer outra coisa nesse sentido, e perdoa tudo que eles fizeram, né? Em questão de antepassados, às vezes, né, inclusive encarnados ou desencarnados, né, não vem ao caso, e diga que está perdoado, né, para tudo esse tipo de coisa, mas não faz isso por elas, façam isso por vocês, porque às vezes a pessoa está lá, nem lembra daquilo, a gente está ali se martirizando, né, lembrando daquela situação, e fica macerando aquilo, e sofrendo, e lembrando, e fica atrelado de uma forma até física aquela pessoa, né, sabemos. Pensamento é energia, a gente fica pensando naquela pessoa e isso é complicado, né? Então tirem esse tipo de peso do coração de vocês, essa sombra, né? E finalmente falamos
obviamente, rapidamente aqui sobre formas de resgate dos débitos. Como falamos rapidamente anteriormente, isso aqui é óbvio dar enredo para toda uma exposição só sobre isso daqui, né? Tem uma lei divino-natural, lei de ação e reação, causa e efeito, karma, como preferir, que sabemos, né, até através da terceira lei de Newton, né, toda ação corresponde a uma reação, né, no sentido oposto, de mesma intensidade, e isso nós todos estamos sujeitos, né, tanto do lado positivo, quando fazemos coisas boas, aquilo tende a retornar, e do lado negativo também. Então o plantio é à vontade, mas ali a colheita é obrigatória, né? Então, de posse desse conhecimento aqui, resumidamente, tem duas formas que nós podemos resgatar os débitos, né? A gente pode deixar a lei divina atuar naturalmente através dessa lei de ação e reação e se libertar daquela questão, não é? Ou a gente pode ser o agente, infelizmente, escolher ser o agente da vingança. Temos o livre-arbítrio, podemos achar como nos convier nas determinadas situações, mas nós ficaremos atrelados, nós teremos que viver ao lado daquele agressor até o final, né? Encontramos em Mateus capítulo 18, versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Né? Então, mas se você perdoar, estará livre. O ofensor, não. Ele ainda terá que acertar as contas com a lei divina. Você estará livre. Quem perdoa, se liberta. Então, era mais ou menos isso que a gente queria trazer para compartilhar na noite de hoje. Tudo muito simples, né? Mas às vezes a gente pode ter um insight, uma ideia que a gente não tinha pensado, às vezes uma coisa que a gente faz de forma automática, a gente, de posse desses conhecimentos aqui, pode resolver, às vezes, uma questão bem séria, bem facilmente, né? Com um pedido de perdão, com o ato de perdoar, né? Então, a gente se encontra à disposição, se alguém tiver alguma dúvida aqui depois, quiser conversar, a gente está à disposição. E eu convido os irmãos a fecharmos os olhos nesse momento. E ainda nessa sintonia, elevados a Deus e a Jesus, gostaríamos de agradecer todos esses ensinamentos que o Evangelho de Jesus nos traz, que a diáfana doutrina espírita vem também nos trazendo mais recentemente, e que possamos, sobretudo, aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado.